Você não aceita o namorado ou a namorada do seu filho, da sua filha? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. Muitos pais, eles sentem muita dificuldade quando os filhos decidem iniciar a vida amorosa, se relacionar. Às vezes os pais, eles criam os filhos de uma forma assim, com tanto cuidado, investem tanto nessa educação e eles ficam criando expectativas para o momento em que os filhos vão se permitir iniciar a vida amorosa. É importante entender que os nossos filhos, quando eles crescem, eles já têm a maturidade, eles já têm também o direito de ir em busca de novos relacionamentos. E se você cuidou bem dessa educação deles, principalmente da educação em relação a outras pessoas, em como eles devem se relacionar e como eles devem perceber quem pode ter abertura para participar da vida deles, da intimidade deles. Então, quando você age assim, você vai se sentir muito mais seguro. Mas, se você não tem essa segurança de como seu filho vai se comportar ou como seu filho vai receber essa pessoa nova para se relacionar com ela, então é preciso que você passe a fazer parte da vida do seu filho, do que ele está buscando para a vida dele, das escolhas dele e quem são essas pessoas com as quais ele convive socialmente. Se você não aceita essa ou aquela pessoa, esse é o momento que você precisa refletir sobre as suas posturas, os seus conceitos em relação a quem tem a permissão, não é? Ou quem pode, quem tem o direito, ou quem tem as qualidades ideais para se relacionar com seu filho. Eu sei que é difícil, como mãe que sou, de um menino e uma menina, não é? Adolescentes, que esse medo ele permeia a nossa vida, não é? Ele permeia o nosso pensamento, a gente fica assim meio preocupado com que os filhos vão se relacionar e esse medo em dose certa, ele é importantíssimo. Porque o papel do medo é justamente nos auxiliar a uma proteção. Ele nos assegura, né? Nos dá mais segurança. E também vai acontecer em relação aos filhos. Então, quando a gente tem medo das pessoas com as quais os nossos filhos estão se relacionando, a gente precisa observar quem são essas pessoas, conhecê-las melhor, se permitir conhecer essas pessoas assim de uma forma mais tranquila, de conviver, de marcar algum momento para que a gente possa se sentir mais à vontade em lidar com elas. E quando essa pessoa é o primeiro namorado ou a primeira namorada? Aí parece que o nosso medo se intensifica, porque nós vamos ter medo também das questões dos relacionamentos sexuais. Nós vamos ter medo de que os nossos filhos passem a tomar atitudes ou iniciar uma vida sexual antes da hora. E esse medo é válido também. Porque para iniciar uma vida sexual, os nossos filhos precisam ter maturidade para isso. E eles precisam ter conhecimento de como tudo se processa, eles precisam saber se proteger, eles precisam entender que eles não devem iniciar uma vida sexual porque todos já iniciaram, porque todos fizeram. Então, é preciso dar a eles a segurança de que cada pessoa tem um momento certo para isso. E se você conversa com seu filho e mostra a ele que cada pessoa tem um momento certo para isso, já está valendo. Você já vai estar auxiliando ele de uma forma assim muito positiva. Então, se abra para o seu filho.
não é? Essa é a dica que vale ouro aqui. Então, se abra para seu filho e fale a ele das suas preocupações. Mas faça isso antes de rejeitar o namorado ou a namorada. Você precisa dizer a ele como você se sente. Imagine que você apenas, após refletir, você perceba que a sua aversão, digamos assim, a sua não aceitação é porque o namorado ou a namorada se veste de uma forma que você não acha muito legal. Ou então que ele fala de um jeito que você acha que pode vir a interferir negativamente na vida do seu filho. Tudo isso pode ser conversado. E também você pode chegar ao entendimento de que são apenas preconceitos que não são válidos, não é? Não cabem nesse momento, porque a escolha de se relacionar tem que ser do seu filho, no caso também dos meus filhos. A gente precisa dar a eles a liberdade, na dose certa, claro, de poderem escolher, decidir a quem eles vão direcionar o afeto deles. E quando isso gera muito desconforto, a gente precisa se trabalhar nesse desconforto. Vocês já ouviram um ditado que diz assim, que é melhor ter o outro perto, não é? Para conhecê-lo melhor do que longe? Então, ter perto da família, em convívio com a família, esse novo ser que chega é muito mais válido do que rejeitá-lo e afastá-lo da convivência familiar. Até porque, se seu filho ou sua filha ainda estão inseguros nessa relação, a presença dos pais, em alguns momentos, vai dar a eles mais segurança, mais tranquilidade. Então, receba em casa esse namorado, essa namorada. Crie momentos de convívio com eles para que você, aos poucos, também vá conhecendo. Mas não faça aquela sabatina, não é? Não receba o pai, geralmente, é muito comum, né? E eu vivi algo parecido, de que quando percebem que a filha está se relacionando pela primeira vez ou está em um novo relacionamento, ele chama, né, para casa, e quando aquela pessoa chega assim, a gente já está com medo da situação, o namorado também já está morrendo de medo do pai da namorada, e aí ele começa a fazer uma série de perguntas, se ele gosta de estudar, quem são os pais, se a família é isso, se ele é aquilo. Gente, não cabe mais esse tipo de situação. Você precisa se permitir descobrir o namorado ou a namorada dos seus filhos na convivência. É nessa convivência que você, de uma forma muito mais sutil, você vai entendendo como ele se comporta. Você vai percebendo se ele cuida do seu filho, da sua filha, se ele é carinhoso, se ele é atencioso. Não é verdade? Se ele é possessivo ou não. E aí é um ponto importante. Porque por imaturidade, às vezes os adolescentes, eles entram numa relação e eles se permitem ser castrados por esse novo ser que surge na vida deles, por esse novo relacionamento. E eles vão começando a fazer exatamente aquilo que o outro pede. E se você perceber que seu filho está vivendo isso aí, é preciso alertá-lo. É preciso, de uma forma muito amorosa, chegar para eles e fazer com que eles reflitam se essa relação está sendo válida para eles ou não. Porque essa imaturidade na adolescência, aliada à impulsividade, que é natural dessa fase, não é? Tem a questão hormonal aí, que de uma forma muito intensa interfere nas nossas decisões, interfere nos nossos relacionamentos. Então é importante que você, que já passou por isso, já viveu essa fase, não é?
que você possa dar lastro, dar base ao seu filho, para que ele se sinta confortável em conversar com você quando ele tiver dúvidas, quando ele sentir que algo não está indo muito bem ou que o namorado e a namorada está se comportando de uma forma que eles não concordam. Seu filho precisa entender também que ele não precisa aceitar tudo que vem do namorado para manter a relação. Ele não precisa aceitar ou fazer todas as vontades do namorado e da namorada para manter a relação. Porque a relação saudável é aquela onde há uma troca, onde a gente se aceita e aceita o outro como é. E com isso, diante de algumas diferenças, a gente vai ter uma relação assim muito prazerosa, muito rica, porque o que um não tem, ele busca no outro e acontece aí uma complementação que é válida em qualquer relacionamento. E você precisa ajudar o seu filho a entender esse momento. O impacto, não é, desse primeiro relacionamento, ele é muito grande nas nossas vidas. Deve ter sido assim com você, com vocês, pais, e também será assim com seu filho, mesmo que os tempos hoje sejam outros, mesmo que hoje exista muito mais liberdade nessas relações. Mas essa liberdade, às vezes, ela até prejudica o momento, a situação. Por quê? Quando a gente não sabe lidar com a liberdade, a gente costuma botar os pés pelas mãos. E assim mesmo pode acontecer com os nossos filhos. Eles podem acreditar que a liberdade é para fazer tudo, ou pior ainda, que deve ser feito tudo, quando essa ideia ela é extremamente negativa. Porque não é pelo fato de você dar liberdade a seu filho para namorar, para fazer as escolhas dele, que essa liberdade é muito válida, que ele tem que sair experimentando tudo, fazendo de qualquer jeito, em nome de adquirir uma experiência que ele não tem ainda. Porque ele também é cobrado. Meninos e meninas, jovens, garotos e garotas, eles são muito cobrados. E às vezes essa cobrança vem do próprio grupinho com os quais eles estão se relacionando. Então eles podem fazer parte de um grupo que todos já namoraram, mas seu filho, sua filha não. Então eles vão se sentir pressionados, meio que obrigados a iniciar uma relação, porque todos os amigos já beijaram na boca, já transaram, já tiveram contato íntimo sexual. E não é assim. Os pais, nesse momento, eles têm assim um papel muito importante. E que bom que temos essa liberdade hoje para conversar com os nossos filhos sobre tudo. Porque essa conversa, ela evita uma série de dificuldades, ela faz com que seus filhos possam se sentir muito à vontade e seguros para terem as próprias escolhas, para se posicionarem em relação a esse namorado, a essa namorada, em relação aos seus parceiros. Então, pai e mãe, esse é o momento em que a sua educação, que a sua postura vai ser essencial na orientação, na presença, no convívio com o seu filho. Quando o filho percebe que o pai e a mãe não estão muito preocupados com o que está acontecendo na vida dele, com quem eles estão se relacionando, eles reagem de forma muito negativa. E não raros são jovens que começam a procurar parceiros ou a tomar atitudes que vão impactar os pais. Que vão querer chamar a atenção dos pais porque eles estão dizendo assim: pai, mãe, eu estou aqui. Pai, mãe, eu quero ser visto. Eu preciso da sua orientação.
eu preciso conversar com você. E se nesse momento em que você começa a chamar seu filho de rebelde, você internaliza que ele está fazendo isso para lhe agredir, mas de forma assim maquiavélica, não é? Pejorativa, de forma negativa, você vai se fechar para o seu filho. Porque você vai querer impor a sua autoridade de pai, de mãe, não é? De responsável por ele, e vai estar aí perdendo uma grande oportunidade de se aproximar do filho, de aprender com ele, de conhecê-lo melhor, de saber o que é que ele busca e quais os tipos de relacionamento que ele busca, e de também apoiá-lo e respeitá-lo nessas escolhas. Então veja que momento lindo que você pode ter com o seu filho, com a sua filha, e que por ideias engessadas você, e por autoritarismo também, você pode estar deixando passar esse momento. Como é gostoso participar do mundo juvenil, conviver com eles, perceber a forma dinâmica com a qual eles conseguem lidar com as coisas, e também a forma leve, tranquila com que eles vão e vêm, com que eles assim aceitam esse momento novo, a forma com que eles lidam com a tecnologia, com as informações que as redes sociais, que essa tecnologia traz para a vida deles, e às vezes a gente deixa passar. Porque a gente se fixa só no que a gente acredita que é ruim. Porque no nosso entender, que é o entender assim, um pouquinho preconceituoso ou até orgulhoso, não é? A gente, no nosso entender, vai acreditar que os nossos filhos assim, são bons demais, não é? Têm uma educação muito boa e que não podem se relacionar com qualquer um. E quando isso acontece, a gente rejeita essa relação do filho, a gente rejeita o próprio filho, e ele vai entender e perceber que as escolhas dele não são válidas para você, ou que você está dando a eles uma falsa liberdade. Eles não podem ter essa ideia de falsa liberdade. Eles precisam ver em você a segurança para que eles façam escolha, para que eles errem nessas escolhas, eles fracassem nessas escolhas, porque eles sabem que quando olharem para trás, não é verdade, eles vão ter os pais apoiando. Que você não vai olhar para ele e vai dizer: eu disse que ele, que ela não era uma pessoa boa para a sua vida. Vem cá, pensa um pouquinho. Você mesmo, pai e mãe, não já fez escolhas erradas? Não já se enganou em relação a um ou outro parceiro? A um ou outro namorado? Então dê essa liberdade ao seu filho, ele vai crescer com isso. Mas claro que em toda relação é preciso ter um limite de conflito, principalmente na juventude, porque na ânsia de se relacionar, a gente termina extrapolando esses limites. Então, fale com seu filho, converse com ele sobre relações abusivas. Mostre a eles que eles não é válido se expor tanto, que não é válido aceitar tudo, que existe uma pressão psicológica, que existe um abuso não só físico, mas psicológico também. E que quando a gente se abre para trocar intimidade, abre a nossa família, o nosso convívio a uma outra pessoa, é preciso realmente saber com quem a gente está lidando, não é? Porque nem todo mundo vai saber respeitar, vai saber valorizar quem somos. E que essa valorização precisa ser antes nossa, não é? Então, seu filho precisa se valorizar primeiro. E será que ele está conseguindo fazer isso nessa relação? Seu filho precisa se aceitar primeiro. E ele está conseguindo mostrar a esse namorado, a essa namorada,
que ele se aceita e que ele precisa ser aceito também, do jeito que é. Ensina seu filho que ele não precisa se modificar para agradar o outro, principalmente na adolescência, porque esses namoros da adolescência são namoros mais leves, são namoros em que a gente vai apenas trocar carinho, a gente vai trocar afeto, a gente vai se mostrar para o outro, a gente vai aprender com o outro. E que bom se essa relação se fortalecer e for conduzida para um momento, assim, para algo mais sério, para uma relação mais séria ou até um casamento. Mas se assim não acontecer, ele precisa entender que isso também faz parte da vida, não é? Então, veja como o seu filho nesse momento, ele precisa de um balizador. E esse balizador não pode ser redes sociais e não pode ser os amigos. Esse balizador deveriam ser os pais. Deveria ser alguém que os conhece bem, que faz parte da vida deles. Deveria ser alguém que ajudou nessa formação do caráter, da personalidade, de quem eles são. Porque essas pessoas certamente serão muito mais importantes nesse momento do que um amigo que eles conheceram há pouco tempo na escola. E que talvez esse amigo não tenha experiências tão válidas ou não tenham assim o cuidado, não é, o amor que você, pai e mãe, tem pelo seu filho. Então, a dica aqui principal é não rejeite de cara. Por mais difícil que seja para você, não é, ver que seu filhinho, que a sua filhinha cresceu e que está indo para o mundo, está começando a fazer as próprias escolhas, está começando a dividir o mundo deles com a outra pessoa, por mais medo que você tenha desse momento, não é? Por mais proteção que você queira gerar em torno desse filho, entenda que ele já cresceu. Entenda que você passou para eles o que você tinha de melhor e que é preciso dar a eles a oportunidade de fazer essas escolhas. É como o mundo animal, lembra? Que no mundo animal as mães, elas têm uma hora que elas põem o filho, né, para fora daquele bando, não é, para que os filhos possam dar conta da própria vida. Mas será que elas não sofrem com isso? Claro que sofrem também. Então, como as mães, não é, as fêmeas no caso, não é? Então, como as fêmeas, você precisa também fazer com que seu filho dê conta dessas asas que você ajudou a construir. Que eles entendam que as asas já estão fortes, pelo menos um tiquinho assim, um pouquinho, mas que já são suficientes para suportar esse primeiro voo, não é? Em direção às escolhas dele. E esse é um momento tão bonito que vai ser muito válido para você participar dele. Vai ser muito mais válido participar do que rejeitar. Vai ser muito mais prazeroso para seu filho dividir esses momentos com você do que ter que esconder de você. Porque não se engane, se eles não se sentirem livres para tomar as próprias escolhas, eles vão esconder isso de você. E o fato de esconder pode sim gerar problemas futuros, não é? Problemas maiores. Então, acolha seu filho. Traga-o para perto de você, para o convívio da família, porque é nesse convívio e nesse acolhimento que você vai estar ensinando ele a lidar com o mundo. É nesse convívio que você vai estar mostrando a ele que abrir um espaço para que outra pessoa entre na nossa vida é algo muito sério, porque essa pessoa vai interferir nos nossos processos. E esse namorado, essa namorada, vai interferir nos processos do seu filho, de desenvolvimento do seu filho.
E às vezes, realmente, essa intervenção, essa interferência na vida deles e na vida da família como um todo, porque esses agregados, né, digamos assim, eles realmente interferem. Se você estiver perto, você vai conseguir perceber se algo não está bem. Porque essas interferências, às vezes, elas são muito negativas. E por estar gostando, por estar assim vivendo aquele arrobo, né, que você conhece muito bem, que acontece conosco numa nova relação, talvez o seu filho, a sua filha não perceba. E aí você vai ter que usar de muita sutileza, de muita inteligência, para se tornar parceiro e ao mesmo tempo fazer o seu filho refletir. Refletir se essa relação está sendo válida ou não para ele. Se essa relação está fazendo com que ele seja uma outra pessoa. E às vezes uma pessoa feia que nem ele está gostando de ser. Não é? É preciso que ele entenda que isso tem que trazer alegria, tem que trazer prazer, tem que trazer também crescimento. Porque os nossos parceiros, eles precisam fazer a gente, não é, ser uma pessoa melhor. Eles precisam nos estimular, nos conhecer, para também nos estimular e nos apoiar naquilo que a gente decide fazer em relação aos estudos, em relação a esportes, em relação à vida, às escolhas da vida como um todo. E esse parceiro, essa pessoa nova, ela precisa dar, né, essa base, esse sustento também. Porque imagina você ver seu filho se relacionando com alguém que só dá contra tudo que ele quer fazer. Alguém que faz seu filho estar chorando o tempo todo. Alguém que tem um perfil assim que você já conhece, que está enganando, que está pisando na bola com seu filho, que está agindo com mentiras, que não está sendo legal com ele. E se você lá atrás já rejeitou, você não se permitiu fazer parte desse processo. Então, como é que você vai interferir agora? Não é? Então, pai, mãe, veja que é um momento que, embora gere desconforto emocional, proteção, cuidado, que todos são válidos, não é? Na medida, numa dose assim equilibrada, é muito mais válido ainda quando você consegue ajudar o seu filho a ter relacionamentos saudáveis. Mas isso não quer dizer que para que ele tenha um relacionamento saudável, a escolha do parceiro, da parceira tem que ser sua, pai. Tem que ser sua, mãe. Não. A escolha tem que ser dele. Se ele já está na adolescência, ele tem a capacidade de fazer essa escolha. Confie na educação que você deu a ele. Confie assim no senso crítico que você fez com que fosse desenvolvido no seu filho, para que ele possa olhar para o outro e dizer, não, essa pessoa não vai me trazer coisas boas. Ou ao contrário, para que ele olhe e identifique que, embora ele tenha acreditado que a pessoa que ele escolheu para conviver com ele, para se relacionar, para namorar, ele pudesse acreditar que ela fosse uma pessoa boa, ela agora não está se mostrando, né? No convívio, na intimidade, ela não está se mostrando assim. Então, permita que seu filho procure você para conversar, para dizer a você o que está acontecendo, se ele está envolvido em alguma mentira, se ele pegou o namorado ou a namorada numa situação dúbia, incomum, e às vezes muito comum, não é verdade? E que mesmo assim ele não consegue se desvencilhar dessa relação. Então, evite que seu filho se envolva de uma forma negativa, ajudando-o, dando lastro suficiente para que ele possa se sentir à vontade de tirar as dúvidas e ser apoiado, buscar o seu apoio, buscar a sua opinião, o seu conselho. Então, pai, mãe, se o que nós aqui conversamos foi válido para você em relação ao seu filho, a esse momento tão desafiador, né, para nós pais, então compartilhe com um amigo,
Converse com seu filho a respeito, dê sugestões de temas no nosso canal no YouTube, nas redes sociais. Nós temos uma série de outros assuntos que podem interessar você e fazer com que você se relacione muito melhor com seu filho. Vamos juntos?